Oi pessoal, saudações. Então agora, conforme nosso combinado, este é o nosso sexto e último vídeo de uma sequência de 6 vídeos onde eu tentei passar a ideia de como escrever uma crônica. Lembrando que este vídeo é patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes. Este então é o nosso sexto vídeo. Nós, no primeiro vídeo, falamos o que é uma crônica, falamos do Busilis e eu dei minha primeira dica, que é quando você for escrever, saiba como termina a sua história. Essa é a minha primeira e principal dica sobre como escrever não só uma crônica, mas um romance, uma novela, um conto, uma dramaturgia teatral ou um roteiro de audiovisual. Saiba como termina a sua história antes de sentar para escrevê-la. É lógico, volto a insistir, não existe certo ou errado. O que eu estou fazendo aqui é passar as bases, né? Passar dicas, uma fórmula de bolo para você conseguir cumprir o que você pretende com o menor esforço possível. E aí, essa ideia de escrever uma história qualquer com o menor esforço possível passa pela ideia de você, antes de começar a escrever, saber como sua história termina. Então, no segundo vídeo a gente falou dos princípios aristotélicos, que são fundamentais para você construir uma boa história. No terceiro vídeo a gente falou sobre como produzir humor, então dou mais dicas no terceiro vídeo sobre como produzir humor. No quarto vídeo a gente fala do personagem, da abordagem do assunto, né? Como é que se cria um personagem e como é a abordagem do assunto. No quinto vídeo a gente falou sobre a virada do conflito, né? O personagem ele tem um conflito e a virada ocorre, como é que a gente constrói essa virada, a importância dessa virada do conflito. A gente falou isso no quinto vídeo, no vídeo número 5. E agora no sexto vídeo, considerando que a gente já concluiu todas as etapas de se escrever uma boa história, seja ela uma crônica, um romance, um conto, uma narrativa teatral ou uma narrativa de audiovisual, ou até mesmo a sua redação escolar. Agora a gente vai para um último vídeo que eu acho fundamental para quem quer trabalhar como escritor, que é como ganhar dinheiro sendo escritor. É importante a gente lembrar que a gente vive hoje, não só no Brasil, mas no mundo, um momento em que as pessoas estão deixando a literatura impressa de lado em prol do que seria a literatura audiovisual. Então, só para você ter uma ideia, grandes jornais no mundo inteiro estão fechando as portas, né? Porque agora se produz como audiovisual, aquele jornal impresso praticamente já não existe mais. Nos próximos 5 ou 6 anos o jornal impresso vai deixar de existir. Poucas revistas sobreviverão. Então, os livros estão quase neste patamar. Só que o livro ele tem um diferencial do jornal impresso, da revista impressa, que é a questão do alcance, da longevidade que o livro tem, né? Você tem um livro hoje que ele pode durar 100 anos, né? Daqui a 100 anos você vai estar lendo a mesma história. A gente lê Júlio Verne, Victor Hugo, com histórias, né? Os Três Mosqueteiros têm mais de 100 anos. São histórias que sobrevivem ao tempo. Então, o livro ainda vai levar mais algum tempo, mas a grande verdade é que os autores estão cada vez com mais dificuldade de ganhar dinheiro. Mesmo assim, existem opções para que você sobreviva escrevendo. Eu mesmo, desde 2019, eu vivo exclusivamente de escrever. Então, não é difícil de você viver de escrever. A primeira coisa, a primeira dica que eu dou é escreva muito e inscreva-se em concursos literários. Eu tenho pelo menos um amigo meu, posso garantir, um amigo meu escritor, que eu não vou citar o nome por uma questão porque dele não ter me autorizado,
Mas esse meu amigo, ele vive de concursos. Houve um concurso agora no final de 2019, só para citar um exemplo, que ele ganhou e ganhou 30 mil reais. Poxa, 30 mil reais, se você dividir por 12 meses, dá pouco mais de 2.400 reais, né? Aproximadamente 2.400 reais por mês, durante um ano. Então é o suficiente, este único prêmio, só este prêmio, deu a ele a capacidade de um salário de aproximadamente pouco mais de 2.000 reais por mês durante um ano inteiro. E é possível você sobreviver com algo assim, né? Claro, né? Um salário até muito bom. Sem contar os outros concursos que ele também eventualmente ganhou. Então é isso. A minha primeira dica é escreva muito. Eu já tinha dito isso antes, né? Que o escritor ele tem dois pilares, que é ele lê muito e o segundo ele escreve muito. Então escreva bastante, pegue seus textos e inscreva em concursos. Esse é o primeiro ponto, né? O concurso ele dá uma ajuda de custo, né? Se você se especializar em concursos, você vai entender que é possível viver de concursos. Principalmente porque os editais pedem coisas específicas, basta que o seu texto atenda às exigências específicas de cada edital. Isso não é difícil. Se você se especializa, né, se você escreve e aprende a atender as expectativas ou as exigências de concursos, você certamente vai ter uma fonte de renda muito boa. Desculpe. A outra coisa é que hoje, embora a gente tenha dificuldade de publicar livros em editoras do papel, a gente tem muitas editoras virtuais que publicam um livro de maneira virtual. O melhor exemplo é a Amazon. Então você pode publicar um livro virtual na Amazon e não é grandes coisas, né? Você não vai ficar rico, mas de acordo com o alcance do seu texto, você consegue receber o suficiente para garantir uma mensalidade, né? Que permita que você sobreviva. Esse então é o segundo ponto. O primeiro é escreva seus textos em concursos, o segundo é publique os seus livros em editoras virtuais, que existe um retorno financeiro que não é grande coisa, mas é um bom retorno. Uma coisa importante aí nesse ponto a se chamar a atenção é que você deve sempre se preocupar com quem é o seu público-alvo. Você deve procurar escrever para uma parcela específica da sociedade, né? Se você conseguir escrever para uma parcela específica da sociedade, você acaba tendo uma parcela específica da sociedade interessada no seu texto, no que você produz. O que acaba sendo interessante porque essa parcela específica da sociedade tende a comprar seu livro. Então, não vou citar exemplos, mas você deve imaginar que, por exemplo, vou citar um exemplo, embora eu tenha acabado de dizer que não ia citar. Quem escreve para o público gay tem uma parcela específica da sociedade interessada no que escreve. Então, quem escreve, por exemplo, para um público evangélico, tem um retorno de uma parcela da sociedade, já que a pessoa escreve para um público evangélico. Então a ideia é essa, você ter uma rede de uma parcela específica da sociedade. Para quem você escreve, você acaba formando uma rede social interessada naquilo que você escreve. E é claro, quando você publica alguma coisa, as pessoas tendem a comprar o que você escreve. Então é isso. Então, primeiro, participar de concursos. É fundamental que você participe de concursos, porque a quantidade de concursos literários é muito grande e você acaba tendo ótimas chances de ganhar alguma coisa, né? Que são muitos os concursos e os retornos financeiros são bons. Além disso, a publicidade que advém de um concurso que você ganha também é importante para você continuar vendendo, né, a sua produção.
Em segundo lugar, a questão de escrever para um público específico. É lógico que nem todo mundo faz isso, né? Grandes autores não precisam de pensar em público específico, mas você que está iniciando neste momento, a minha sugestão é essa: escreva para um público específico, que a tendência é você conseguir fazer, dentro de uma rede de consumidores do seu produto, você acaba vendendo bem, vendendo e vendendo bem. Então, escolha um público específico e escreva para esse público específico. Finalmente, uma coisa interessante que está acontecendo na atualidade, para quem escreve é ótimo, e eu vi isso muito agora durante a pandemia, foi a necessidade de autores que escrevam roteiros para peças audiovisuais. Porque, como por causa da pandemia teatros fecharam, cinemas fecharam, canais de televisão que produziam novelas pararam de filmar suas novelas, esses atores que estavam trabalhando antes, eles agora precisam se manter trabalhando. Você imagina, muitos atores se pararem de trabalhar, a tendência é que eles percam público. Então eles não podem perder público. Eles precisam continuar trabalhando. Mas como se os cinemas estão fechados, se a televisão não está gravando mais novela, se os teatros estão fechados, então muitos desses atores migraram para o audiovisual para produzir seus vídeos no audiovisual. E aí surgiu uma necessidade do roteirista de audiovisual, que é o mesmo escritor, né? Eu comentei no vídeo 5 que existe uma diferença entre o texto de teatro, o texto de audiovisual e o texto literário, especificamente literário. Então, se você aprender a escrever roteiro, o roteiro tem umas técnicas um pouco diferenciadas, né? Porque a gente pensa no enquadramento da cena, né? As cenas que vão ser sequenciais. Então, o roteiro é um pouquinho diferente de escrever, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. Existem diversas publicações, inclusive na internet, que podem te ensinar a escrever um roteiro. Então, a minha última dica é: aprenda a escrever roteiro e procure esses atores que estão precisando de roteiro no momento, porque muitos atores bons estão procurando roteiros para apresentar seus trabalhos de maneira nos circuitos audiovisuais, né? Nas redes sociais, inclusive, né? Algumas redes sociais como Instagram, YouTube, tem muito ator procurando produzir seu trabalho para essas redes sociais, mas a grande dificuldade é a falta de roteiro. Então, volto a insistir que se você começar a produzir roteiro, você vai ter possibilidade de ser bem remunerado pelo seu trabalho. Bom, enfim, é isso. A gente se propôs a produzir um vídeo para ensinar você a escrever uma crônica, embora não seja especificamente apenas para a crônica, porque quando você compreende como escrever uma crônica, você entendeu como se escrever um romance, um conto, até mesmo uma peça teatral ou um roteiro de audiovisual, embora esses dois últimos tenham pequenos detalhezinhos de regras a serem cumpridas, mas essas regras não são difíceis de serem encontradas até mesmo por uma pesquisa simples na internet. E dentro do nosso desejo de ensinar a escrever uma crônica, eu espero que a gente tenha alcançado o objetivo. De qualquer modo, o meu contato aqui no canal está aí, né? É só botar um comentário ali embaixo, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer. O meu nome não é um nome difícil de ser encontrado. Se você quiser encontrar algumas das minhas crônicas, basta pesquisar pelo meu nome, você vai encontrar muita coisa na internet. Eu tenho um perfil no Facebook. Quem quiser me procurar no Facebook vai me encontrar lá também. Vai encontrar dentro do meu perfil do Facebook algumas das minhas crônicas. Eu também tenho alguns livros publicados na Amazon. Tem outras editoras não online, mas os meus livros da Amazon são muito mais fáceis de serem encontrados.
Então, se você quiser entrar em contato comigo, eu sou uma pessoa que eu busco responder aqueles que entram em contato comigo. Se tiver alguma dúvida, por gentileza, faça, até mesmo aqui como comentário do vídeo, que aí eu vou tentar responder o mais brevemente possível. Gente, então é isso. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho e muito obrigado desde já pelas perguntas que virão, que elas serão sempre, além de bem-vindas, engrandecedoras. Um grande abraço e até a próxima.